Emanuel, profecia que se renova. Inicialmente, lembramos que Emanuel é exatamente o significado Deus conosco. Provavelmente, essa preocupação que Deus tinha em esclarecer isso continuamente ao seu povo é a mesma que temos hoje. É o mesmo objetivo desta mensagem, de tantas outras que já trouxemos a esta amada igreja. É realmente necessário não esquecer esta profecia. Jesus é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Jesus não foi apenas um homem historicamente reconhecido, não foi apenas aquele que trouxe ao mundo uma outra compreensão da relação Deus-homem, mas Jesus é uma presença permanente na humanidade, razão pela qual escolhemos essa temática. E também diante de uma situação onde não só nossa igreja, mas a sociedade como um todo, certamente é necessário revisar isto. Não estamos sós. É necessário revisar a presença do Criador em nossos corações, para que possamos ter esperança de um novo dia. Nossa obrigação enquanto igreja, o papel desta igreja e de qualquer igreja que tem a palavra do Senhor como seu esteio, é renovar as esperanças da humanidade. Não interessa ao Senhor deixar a humanidade desguarnecida, sem pasto, sem o apacentar. E como isso acontece? Acontece quando deixamos o mundo nas mãos da própria humanidade. Porque ela tem fim. A humanidade é finita, se envolve nas muitas provações do cotidiano, facilmente perde o seu rumo, se acha senhor de si e está abandonada de si mesmo. É assim que vemos o mundo, e os dados para isso são observados na própria história da humanidade, observando o quanto a violência é desencadeada, o quanto nós estamos desarmonizados enquanto pessoa, desarticulados consigo e com os outros. Este é o retrato de uma humanidade que esqueceu que Emanuel é Deus conosco. O que é mais curioso e grave muitas vezes é quando essa consciência se dá em meio ao próprio povo religioso. Se deu entre Israel, não é estranho se dar hoje, em meio a tantas igrejas que se abrem dia após dia em nossa pátria. Onde está o Deus deste povo? Deste povo que adora dioturnamente, muitos deles, outros sistematicamente aos domingos. Onde está teu Deus? Esta pergunta era feita a Israel, esta pergunta é feita a nós. Se Deus está convosco, onde está? Só nas tuas palavras e não nas tuas atitudes? Veja o contexto. Isaías apresenta o problema terrível de Ezequias. É o contexto. Ezequias chega diante de Deus. Senhor, estou morrendo. O que podes fazer por mim? Essa história é apresentada aqui para que cada um perceba. Cada um de nós tem o nosso dia de Ezequias. Cada um de nós chega diante dele, Senhor, hoje é o último dia, não dá para mim, eu estou aflitíssimo, estou oprimido, acabado. Foi essa a história. E ele tem uma passagem linda que ele diz, que é o verso 14 do capítulo 38, no próprio texto de Isaías. Com a andorinha e o grou assim eu chileava, e gemia como uma pomba, dizia Ezequiel, né? Narrado por Isaías. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Imaginem essa aflição. Já imaginaram essa dor? Ando oprimido, responde por mim. Já não tenho mais como responder. Esse é o contexto do Isaías 40. Consolai, consolai, consolai. Podemos imaginar a dificuldade que estamos passando, uma semana pesada, dificílima. Um grande amigo entra numa UTI de uma emergência, uma hemorragia no cérebro. Hoje já fez uma outra cirurgia, duas. De um momento para outro, de uma conversa num restaurante, numa lanchonete, para uma UTI. O nosso querido irmão humano da sua casa não chegou nem no hospital. É assim que a humanidade vem dia a dia sentindo
É necessário perceber que nessas horas, eis a importância do clamor. Eis a importância de chegar como chegou Ezequias: Senhor, olha, a situação é esta. Só pode abrir o coração quem tem certeza que Deus está entre nós. Quem não tem a convicção de que Deus é Emmanuel, que Deus é Deus conosco, como vai dizer isto? Vai dizer palavras ao léu e amanhã está aflito de novo? Creia e observar, creia e esperar, creia e confiar. Consolai, consolai, consolai. Voltem os olhos ao Isaías 40, porque começa, onde é que vem então a firmeza deste consolo? Como que eu vou ter a certeza de que Emmanuel é Deus conosco? A experiência localizada de Israel, ótima, para Israel está maravilhoso. Israel teve voz de profetas, Israel viu Deus trazer a tábua da lei escrita, Israel viu vários homens dele levantando diálogos com Deus, Israel tem uma experiência incomum. Mas nós os gentios, nós tivemos Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo andou entre nós, nas gerações anteriores a nós, ele se fez presente. Ele disse abertamente: eu e o Pai somos um. Eu sou um verbo que se tornou carne igual a vocês. Eu sou Emmanuel. Eu sou Deus conosco. Esta profecia de Isaías cumpre-se em Cristo. Se Israel teve esta revelação em comum, de conviver com a formação textual de todo o Antigo Testamento, de partilhar de toda a formação do Novo, nós temos a herança dos dois. Jesus Cristo, quando diz consola, 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 ele repete essa palavra em João 14, 15 e 16. E aí é onde ele desenvolve: eu parto desta terra, mas eu vos deixo consolado, o Espírito de Deus virá consolar vocês. Nós temos uma linha de entendimento para não imaginar que estamos dizendo Deus conosco por uma mera invenção humana. Existe uma linha de entendimento sagrado, repetido em muitas culturas, para mostrar que é apenas uma lavagem cerebral desta ou daquela nação. Nós temos boa parte do mundo que abre este livro e lê para crer e observar. É Deus falando conosco. As evidências deste Emmanuel conosco, as evidências para hoje, para amanhã e para sempre. Se por acaso estivermos no dia de Ezequias das nossas vidas, como vamos proceder? No profeta diz assim, verso 2, Isaías 40: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Por várias vezes tenho trazido aqui esta lembrança de que o que mais beneficia uma pessoa, ainda que eu tire isso totalmente do foco da religião, os profissionais que cuidam das pessoas dizem isso constantemente: nada alivia mais uma pessoa do que o perdão, do que sentir-se perdoado e do que perdoar. É isso que o profeta está dizendo. Fala ao coração dessa cidade, explica para ela. Explica o quê? Explica que já foi perdoado o vosso pecado. É isso que incomoda. Incomoda consciente e incomoda inconscientemente. Inconscientemente aqueles que ainda não têm ouvido, a Jerusalém ainda que ignora esta palavra, as muitas nações que ainda não foram alcançadas. Há também os que não têm tanta certeza que foram. É aqui onde eu tenho também trazido algumas reflexões, vou recuperar algumas delas, só para lembrar: a quem interessa dizer que o povo de Deus não está perdoado? A quem interessa fragilizar essa consciência de que Emmanuel está conosco? A quem interessa? É a quem sabe que quando você exercita a fé, você é capaz de transpor montanhas. Tenho recordado isto e coloquei em nossa liturgia. Vou trazer o assunto porque é muito recorrente. Foi ontem que o nosso irmão Omana foi sepultado. Na última conversa com ele na Santa Casa, ele disse assim: se Deus me chamar agora, pastor, é porque já cumpri minha missão.
Que consciência, não é? Com 5 filhos para criar. Não bateu o desespero da morte que podia estar chegando, que chegou uma semana depois, uma semana e um dia. Observem, esse aqui é o trabalho da igreja. A igreja não tem que se preocupar em crescer, ela tem que preocupar-se em semear. O crescimento é uma condição. Não trabalhamos por números, nós buscamos uma qualidade humana, uma qualidade da palavra no coração dessa pessoa, porque o que nós queremos é que as pessoas sintam-se perdoadas. É maravilhoso sentir-se perdoado, perceber que Deus te olha, te contempla dia após dia e diz: perdoado estás. Quando passares por algum lugar, foi o texto da contrição, eu estou contigo. Não há mais morte eterna. Acabamos com esta derrota humana. Que abramos o nosso coração para entender que esta é a única certeza que temos para dizer a Jerusalém, para dizer ao mundo, para dizer aos nossos familiares: Deus é conosco, porque eu me sinto perdoado. Não deixe essa culpa voltar à tona. E aí eu volto àquele argumento: a quem interessa manter essa humanidade sentindo-se culpada? Tão culpada que nivela-se, e ao nivelar-se como todos os culpados, banaliza a vida, cria um alto índice de violência, não respeita o outro, não respeita as pessoas. Fundamental isto. Uma das evidências terrenas de que Deus está sempre presente na minha vida é que eu penso 2 vezes antes de falar mal de alguém, porque Deus está presente. Emanuel, Deus conosco. Quando? No domingo à noite? Não. Toda manhã, todo dia, Deus está contigo. Põe guarda aos teus lábios, põe guarda aos teus pensamentos, porque Deus não vai ficar na igreja de Vila Otália ou em qualquer outra quando acabar o culto. Emanuel é Deus presente. O que estás a fazer amanhã, hoje e depois? Se Ele está presente na tua vida, esta é a consciência: eu estou perdoado, Ele está comigo. Que Deus traga esse argumento dia a dia à nossa caminhada. Vejam o compromisso que temos no verso 3. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará. Eu coloquei também na nossa pastoral: aprove a Deus que nós passássemos as dificuldades dessa semana no começo da primavera. É tão simbólico isto. Como nós não lemos mais os sinais que Deus deixou. A primavera é um dos sinais. É a demonstração do contínuo recomeço. E um recomeço florido, belíssimo. É o renovo. Uma palavra que chega a nós numa hora que precisamos de tanto consolo. Ele diz: consolai, consolai. Consolai o povo de Israel. Consolai o povo do Brasil. A missão da igreja não é ativar confrontos e conflitos. A mensagem da igreja é seguir o papel de Jesus. Jesus diz: eu vim trazer a paz, eu sou a paz. Não era paz para quem queria matá-lo, porque para eles, quanto mais ele prega a paz, mais queriam guerra. Esse é o contexto de hoje. A estes interessa trazer-nos uma consciência de culpa, para culpados cairmos na armadilha de procurar as vinganças. Não compete a nós. Que nós tenhamos essa certeza segunda. O que acontece com uma pessoa perdoada? Os caminhos são direitos. É isso que ele diz. Imaginem bem se isso não está literalmente junto ao que fez João Batista. Deus chama, levanta João Batista, o precursor de Jesus Cristo, e diz a ele: vai endireitar os caminhos. Mas que caminho que eu vou endireitar? Avisa ao povo que precisa se arrepender. É isto. Mas arrepender-se para quê? Para serem perdoados. A linha de harmonia sagrada. Sendo perdoados, o que acontece com uma pessoa perdoada? Ele descreve:
o vale será aterrado, será nivelado, os outeiros serão corrigidos, o que é torto é retificado, o lugar escabroso será corrigido. É um jardim que se abre à nossa frente. É uma vida bela que vem a nós. Isso não significa que não tenha espinhos. Nos jardins também temos. Quando vai florir na primavera, também brotam os espinhos. Junto também tem as ervas. Por isso o texto que lemos. Cuidado, tua vida não é erva que seca e cai. Ela é uma flor, ela vai renovar-se. Ela perante Deus, veja o que foi lido em Isaías. Tu és meu filho, eu te amo. Olha que esforço o profeta tem para dizer isto. Eu amo vocês, não esqueçam isto. Por isso, dia a dia, é renovada essa experiência de vida. Cada um tenhamos esta certeza. Para que vem Jesus? Ele vem para essa colheita. Colheita dos perdoados, cujos caminhos foram aplainados. Que vida maravilhosa. Repito, não é uma vida sem sofrimento. Não é uma vida sem dor. É uma vida onde o sofrimento e a dor estão muito aquém da gloriosa perspectiva que nos aguarda. Porque nós caminhamos com Deus conosco. Por onde pisares, por onde passares, eu estou convosco. A morte não tem mais domínio sobre ti. Essa foi a ação da qual ele diz pelo profeta e confirma por Paulo. Qual foi a confirmação? Ele diz: agindo eu, não tem quem impeça. Jesus no coração da humanidade, não tem quem impeça. Essa humanidade tem jeito, se corrige. Passaremos a amar, a respeitar, a cuidar do outro. Quando essa é a ação. Uma certa vez me perguntaram na sala de aula: para o senhor, qual foi a maior intervenção divina? Eu devolvi a pergunta e cada um dizia: foi quando ele falou no Monte Horebe, foi quando ele cercou o Muro de Jerusalém, foi quando ele destruiu, para mim foi Jesus Cristo. Essa foi a maior intervenção. Intervenção é, usando o termo da palavra, é quando é por força. Intervenção é uma força. Várias vezes Israel tinha a força de Israel, e muitas vezes até desobedecendo o que Deus mandava, mas era uma presença de uma coletividade que vivia orientado por Deus. Não se descarta que era também intervenções mediadas por Israel, e às vezes até mediadas pelos inimigos, para que Israel aprendesse. Esse é o convívio da história de Israel. Agora, imaginem a intervenção por meio de Jesus. Totalmente anômala ao que se poderia imaginar. Isto é força. Vem nascido de mulher de uma forma especial. Vem para ser morto na infância, não morre. Vem para ser odiado e amado. Vem para morrer, ressuscita. Temos coisa melhor. Esta é a intervenção. Este é o Deus que mostra o seu poder. Por isso ele diz: entendam, não há outro. Sou eu. Essa é a intervenção. Qual a maior intervenção? Jesus conosco, o Emmanuel. Que essa clareza habite em nosso coração. Nessa semana de tantos sofrimentos, e provavelmente em tantas outras que poderão vir, não vamos esquecer que nessa mesma caminhada, quando pisamos em lugares difíceis, abre-se novas frentes de alegrias, de vitórias e de conquistas. Este é o Deus conosco. É um Deus que jamais deixa. E aí eu lembro-me de Paulo de novo, dirigindo-se a Coríntios, ele certamente se dirige a nós. Quando diz assim, e naquela tradução talvez semelhante a Ezequias, quando nós dizemos: Senhor, já não aguento mais. As provações estão enormes, são demais. Aí o que ele diz? Ele diz: não se preocupe, toda provação é humana, é de acordo com as tuas forças. Senhor, mas quando eu não puder mais, eu te darei o suporte. 1 Coríntios 10, 13. Quando você não puder mais, o Deus presente, o Deus que tudo sabe, o Deus que te vê, dá evidentes provas: eu sou convosco. Quando não puderes mais, eu estou convosco. Eu te darei o suporte. Este é o Emmanuel que está conosco. Peguei esse texto do Recanto das Letras para reanimar esta nossa reflexão do ponto de vista mais figurativo, onde eu coloquei esta certeza final: enquanto andando, chorando, semeamos.
Nós não vamos nos recolher, porque aos nossos olhos perdemos um ente querido. Não vamos nos recolher. Vamos andar chorando, vamos andar lamentando, vamos a perda de uma pessoa e não a morte, porque não morreu. Em Cristo não se morre mais. É Deus conosco para sempre. Nossa caminhada é dizer a Jerusalém que nos cercam, há um Deus conosco. Mas vocês não têm mais fulano, ciclano, beltrano. As perdas que já tivemos, nós podemos dizer o que foi dito ontem. Nos encontraremos depois. Esta certeza não são todos que têm. É preciso ter o Emmanuel conosco para renovar estas forças. Manhã após manhã, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías, é o Deus que cuida da gente. É o Deus que nos trouxe aqui esta noite para cultuar a Ele. Com esta convicção, com esta certeza, vamos adorar ao Senhor. Esta noite, Ele traz ao nosso coração esta certeza. Por isso eu terminei com a frase da poetisa do Recanto das Letras. Intensifique o seu relacionamento com Deus, que proporciona o crescimento e a renovação da vida. Deus, agindo, não tem quem impeça. Não duvide, Deus é convosco. Amém.